Atos, capítulo 13. Bernabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, e Límias, o encantador. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que foram criados em Herodes, e Tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os expediam, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência, e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador, e havendo atravessado a ilha até Pafos, achando um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, a qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado assim Bernabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas e encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol, por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas cairão sobre ele. E andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Discurso de Paulo na sinagoga do Antioquia da Pisidia, a oposição dos judeus, versículo 3. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e de todos os profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes algumas palavras de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes do deserto por espaço há quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra, e Canaã deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Cis, varão de tribo de Benjamim. E quando ele foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após de mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos de geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós, e vós é enviada a palavra dessa salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa da morte, pediram aos Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas
que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele a Galiléia e Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, e nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, o que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas fiéis benções de Davi, voz da rei, pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vós anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Veja, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vedes e desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não creres, que alguém vou contar. E saídos os judeus da sinagoga e gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedidos da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exaltavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegrando-se, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo.